Segurança do trabalho é uma ciência que tem o objetivo de promover a proteção do trabalhador em seu local de trabalho, visando a redução de acidentes no trabalho e doenças ocupacionais. As principais atividades de segurança de trabalho é a prevenção de acidentes, promoção da saúde, promoção de cursos e treinamentos, elaboração de documentos técnicos, elaboração de perícias trabalhistas, consultoria ou assessoria. Quantos acidentes é permitido em uma fábrica, um estabelecimento, uma empresa no ano? São 30? São 20? São 10? Não. Temos que trabalhar para termos nenhum acidente. O número tem que ser 0. Não podemos perder a vida de nenhum trabalhador. E também existem vários tipos de doenças ocupacionais, trabalhos repetitivos, empresas tóxicas, que te trarão doenças no futuro. Se a empresa que você perceber que tem algum problema que você acha que você vai se arriscar, não vá. Chame um segurança. Peça os equipamentos necessários para a sua segurança. Se eles te falar não, você tem que ir mesmo assim, não vá. Chame os seus superiores. Mostre o problema. Não somos obrigados a colocar nossas vidas em riscos. Quem perde a sua vida é você e a sua família. Agora eu vou demonstrar alguns dados comprovados sobre acidentes do trabalho. De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho, a cada minuto que passa, um trabalhador sofre algum tipo de acidente enquanto desempenha suas funções. Em 2018, a Previdência Social registrou 576.951 acidentes de trabalho, mas esse número representa apenas os trabalhadores com carteira assinada. Porém, um estudo realizado pela Fundacentro estima que, se fossem considerados todos os trabalhadores sem registro na carteira e autônomos, o número podia ser de até 7 vezes maior, se aproximando de 4 milhões de acidentados anualmente. Estima-se que os gastos referentes a acidentes de trabalho podem superar até 70 bilhões de reais por ano. Em relação à quantidade de acidentes de trabalho por estado, São Paulo é o que tem o maior número de casos, chegando a 197 mil casos, seguido de Minas Gerais com 59 mil casos e Rio Grande do Sul com 48 mil casos. Olá, eu vou falar um pouco de como funciona uma fábrica de alimentos com ênfase na segurança do alimento e do colaborador. É importante ter em mente que, em uma fábrica de alimentos, o cuidado com a higiene ele precisa ser redobrado. Então, tem um procedimento certo na hora de você entrar em uma fábrica de alimentos, além do uso de EPI. O uso de EPI ele também precisa ser feito de forma correta. Logo, ao adentrar em uma fábrica de alimentos, há um lavatório para as mãos serem higienizadas, mesmo que estiverem com luvas, e também uma máquina para a higienização das botas. O colaborador vai colocar o pé nesse higienizador e as botas elas vão serem lavadas por 2 grandes escovas. É preciso ter em mente que toda vez que o colaborador sair da fábrica, é importante fazer o mesmo procedimento de higienização ao adentrar novamente para evitar qualquer contaminação nos alimentos. Ao adentrar nas fábricas, não é permitido unhas grandes ou com qualquer resquício de esmalte e nem barba. O rosto precisa estar sempre limpo e as mãos também. Nas fábricas de alimento, principalmente aqueles alimentos de origem animal, há um sistema chamado APPCC, sigla para Análise de Perigos e Pontos Críticos. A empresa tendo em mente todos os riscos que o produto pode causar na saúde do consumidor, ela vai usar isso para minimizar estes riscos e evitá-los. Esse sistema também avalia a competência dos trabalhadores, tais como no transporte do produto, no resfriamento, no descongelamento, no grau de manipulação, no contato com os produtos, na adequação na preparação e equipamentos, entre outros fatores que podem influenciar no produto. Ele é de extrema importância para as fábricas de alimentos, pois ele visa minimizar acidentes e intoxicações. As empresas de alimentos também aplicam um sistema chamado Food Defense, em português, defesa de alimentos. Food Defense
são procedimentos para garantir a proteção de alimentos e bebidas de contaminações provenientes de ações mal intencionadas. Agora eu vou falar ações e procedimentos que podem serem feitos caso aconteça algum acidente na fábrica. Por exemplo, uma gota de algum solvente caia no olho de algum colaborador ou na pele. Tem um procedimento para minimizar o impacto que isso vai causar na pele ou nos olhos do colaborador. Em todas as fábricas há uma ducha de emergência e também um lava-olhos, também chamado de ducha oftálmica individual. A operação que deve ser feita no chuveiro emergencial é a seguinte: remova qualquer joia ou apetrecho que possa conter resíduos. Após isso, posicionar-se embaixo do crivo e puxar a haste de acionamento. Tomar uma ducha por 15 minutos. Despir-se caso a roupa estiver contaminada. Após isso, precisa procurar com urgência uma assistência médica. Caso algum solvente entre em contato com os olhos, a solução mais utilizada pelas empresas é a ducha oftálmica de Botticelli. Após acionar a placa empurre, segurar as pálpebras bem abertas com os dedos de ambas as mãos. É preciso utilizar o equipamento por 10 segundos ou até todo o conteúdo do recipiente acabar. Após isso, procurar uma assistência médica com urgência. Lembrando que esses procedimentos serão utilizados para minimizar os efeitos desse acidente. Após isso, é recomendado procurar uma assistência médica em qualquer tipo de acidente. A saúde e a segurança dos funcionários se tornou tema de grande importância nos últimos anos em diversos segmentos, dentre eles a indústria de alimentos. A importância de estudar os riscos que determinadas atividades geram é de grande variedade na redução de acidentes no trabalho. O Brasil hoje ocupa o 4º lugar no ranking de acidentes relacionados ao trabalho e a indústria alimentícia não foge dessas estatísticas, pois o ambiente de trabalho pode propiciar diversas inseguranças no dia a dia. Encontramos hoje ambientes com mais diversos tipos de perigos que podem afetar tanto os funcionários quanto o produto final. Os riscos são divididos em 3 tipos: físicos, químicos e biológicos. Os físicos são representados por fatores ou agentes no ambiente de trabalho que podem afetar a saúde dos trabalhadores, como ruídos, vibrações, radiação, frio, calor e umidade. Os químicos são identificados pelo grande número de substâncias que podem contaminar e provocar danos à saúde física e mental dos trabalhadores, como poeira, fumos, gases, vapores, substâncias e produtos químicos. Os biológicos estão associados ao contato do homem com vírus, bactérias, fungos e outros micro-organismos. Devido a esses fatores, a preocupação com os funcionários é tão importante quanto a qualidade e a segurança dos alimentos produzidos. As empresas têm que buscar cada vez mais manter o ambiente de trabalho em condições seguras, treinando funcionários, cuidando de sua saúde e buscando entender quais as dificuldades no dia a dia, pois um funcionário satisfeito realiza seu trabalho da melhor forma e ajuda a empresa cuidando dos demais. Tipos de acidentes que podem acontecer dentro das indústrias alimentícias. Presente diariamente na indústria brasileira, os acidentes de trabalho, além de vitimar colaboradores, representa um sério rombo na previdência social. Nesse sentido, é preciso procurar entender sob que circunstância os principais tipos de acidentes de trabalho ocorrem e analisando dessa forma quais os erros mais comuns. Diante disso, iremos citar alguns dos acidentes de trabalho nas indústrias. O primeiro deles é a queda de altura. Esse tipo de acidente, infelizmente, é um dos mais comuns, pois tarefas em elevadas alturas não são restritas a um ramo específico, pois há inúmeras ocasiões de trabalho na altura. O que impulsiona esse alto número de quedas dos colaboradores é principalmente a negligência no que se refere ao uso de EPIs e principalmente também a imprudência. Grande parte desse tipo de fatalidade ocorre em situações que aparentemente são julgadas como tarefas simples e rápidas, desprezando assim o uso de EPIs e outros equipamentos coletivos. O segundo tipo de acidente mais comum dentro das indústrias são os cortes.
mais frequente para colaboradores que atuam nas indústrias alimentícias. Cortes e perfurações no corpo, infelizmente, ocorrem com alta frequência. Esse tipo de acidente ocorre muitas vezes devido a momentos de distração do próprio trabalhador. Isso acaba sendo uma falha humana ao desempenhar tarefas que exigem o manuseio de equipamentos cortantes e pesados. Como exemplo, podemos citar as fatalidades que ocorrem no processo de produção da carne e de derivados do ramo frigorífico. Nesses casos, há atividades que demandam carregamento de peso e corte de insumos. E, por fim, falaremos sobre os acidentes de trabalho que envolvem amputação, que, infelizmente, ocorrem mesmo quando o colaborador toma as devidas precauções e está utilizando todos os EPIs. Isso ocorre devido às falhas em equipamentos, principalmente de corte e de impacto, ou por equipamentos que não estão protegidos, causando sua grande maioria amputação de dedos, mãos e membros inferiores. Bom, agora falaremos um pouco sobre quais as normas devem ser seguidas e são exigidas pela segurança sanitária. Bom, quem trabalha no ramo alimentício tem como obrigação manter a segurança do padrão básico da qualidade para manipular e comercializar os produtos. É importante ter o conhecimento dos processos e normas para não afetar a nossa saúde, a saúde dos consumidores. Um desses processos é a higienização das máquinas, que é muito importante não deixarmos resíduos antigos entrar em contato com resíduos novos, de alimentos novos, e assim estragando a vida útil dos alimentos. A higienização do chão, que os chões onde se manipulam os alimentos sempre devem ter buracos de ralos, que tenha tubulação, que seja impermeável, lameável, que seja resistente ao trânsito dos alimentos. Então, se tiver uma fresta no chão, um buraco, já impede da boa higienização do chão. Então, é bom sempre estar de acordo com os padrões exigidos. Bom, como tem a higienização do chão, existe também a higienização das paredes, que devem ter o revestimento de materiais impermeáveis, da cor branca, para ajudar visualmente no que está sujo. Mesmo aquilo que não aparenta estar sujo, nunca vai estar totalmente limpo, mas sempre deve estar de acordo com o normal e o aceitável exigido. E dentro dos interiores da parede, devem existir sistemas anti-pragas, para não afetar os alimentos que estão no interior. E o protocolo de higienização dos funcionários também, que devem tomar todas as seguranças e usar os seus equipamentos de proteções individuais para ajudar na melhor qualidade do alimento. Como, por exemplo, as luvas, que têm a função de não trazer bactérias da mão humana em contato com o alimento, e assim diminuindo a chance de pegarmos uma doença alimentar, uma infecção alimentar. Aventais também, para não deixar as roupas que usamos no dia a dia entrar em contato com os alimentos. Então a empresa sempre deve disponibilizar aventais para ajudar nesse sentido, de não trazer o exterior, as bactérias exteriores, para as partes necessárias da fabricação. E avaliar também os materiais que entram em contato diretamente com o alimento. E também o descarte adequado dos alimentos não usados, os lixos. Devem sempre ser descartados adequadamente no lugar certo, para que não venha afetar também as produções interiores. A Covid-19 é uma emergência de saúde pública de nível internacional que está provocando um verdadeiro colapso, não só na saúde, mas também na economia e em diversos outros fatores. O primeiro caso foi detectado na China e desde então, o coronavírus, como também é conhecido, tem sido uma das maiores preocupações mundiais.
Com isso, esse tema alcançou os ambientes de trabalho que provocaram diversas mudanças, atribuindo uma maior responsabilidade civil ao empregador diante da crise do novo coronavírus, e fazendo com que o mesmo venha adequar o meio ambiente do trabalho a esse cenário e estar atento às regras de medicina e à segurança do trabalho. Portanto, em um momento de pandemia global, as situações concernentes do meio ambiente de trabalho e as regras de segurança e medicina do trabalho acabam sendo moladas ou modificadas como forma de se adequar à situação específica, principalmente em um momento de isolamento social, em que a maioria das empresas acabam adotando formas remotas de trabalho para facilitar ou beneficiar os empregados, visto que o ambiente de trabalho poderá prejudicar a saúde dos mesmos. Com isso, é certo afirmar que cabe ao empregador ou empresa responsável observar as regras de segurança e medicina do trabalho e do meio ambiente do trabalho, sob pena de ser responsabilizado por danos causados a seus empregados. Os desafios enfrentados em um momento de pandemia são gigantescos, principalmente porque a maioria dos estabelecimentos comerciais são obrigados a se manterem fechados como forma de evitar a propagação da doença. Para enfrentar os desafios a que apresentam, especialmente as relações de trabalho, o governo federal estabeleceu algumas medidas para flexibilizar as regras trabalhistas. Dentre elas, pode-se destacar a negociação coletiva, o home office, a concessão de férias coletivas e, como solução para atividades comerciais paralisadas, diversas empresas adotaram o sistema de teleentrega. Algumas medidas provisórias foram estabelecidas para prevenir a demissão em massa e ajudar as empresas a manter seus funcionários. Dentre elas, podemos destacar o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e antecipação dos feriados, o banco de horas, a suspensão de exigências administrativas em segurança e a saúde do trabalho, o direcionamento do trabalhador para a qualificação e o deferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Grande parte dessas medidas foram adotadas por pequenas, médias e grandes empresas para evitar a demissão de seus colaboradores. Porém, algumas delas não tiveram escolha e tiveram que demitir quase metade da sua equipe. Dentre essas medidas de prevenção, algumas empresas, comércios optaram por desrespeitá-las, não tendo um distanciamento correto, não usando máscaras e causando aglomerações em pró de não irem à falência. Nesse sentido, levanta o questionamento: o que deve prevalecer nesse momento? A saúde ou a economia?